Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre cinética química, um assunto extremamente importante que sempre aparece nesses principais vestibulares do país. Antes da gente começar a citar os fatores que alteram a velocidade da reação, vamos relembrar um conceito muito importante estudado na aula passada. Esse conceito é: quando eu penso em uma reação gasosa, quais são os pré-requisitos responsáveis que comprovam o surgimento dessa reação química, que de fato essa reação química ela acontece, moçada? Na verdade, são três pré-requisitos bem importantes. O primeiro é bem simples. Nós comentamos da afinidade química. O segundo seria aquele lance de choque efetivo. A molécula, ela se chocar, podemos dizer, de forma o quê? Frontal. Esse choque tem que ser de frente, né, moçada? Detalhe importante, com energia suficiente. Esse EA seria a energia de ativação, ou seja, energia mínima que acaba ocorrendo nas colisões entre as moléculas do reagente para que, de fato, essa reação química ela seja efetivada. Então, um detalhe muito importante, sempre quando eu me refiro à afinidade química, eu associo com o choque efetivo e eu associo com a energia suficiente. Tudo bem? O primeiro fator que altera a velocidade de uma reação é ela, temperatura. Aluninhos, olha que bonitinho. A partir do momento que a gente aumenta a temperatura, aluninhos, eu estou aumentando também a energia cinética do sistema. Ou seja, aumentando a temperatura, eu aumento a energia cinética, eu aumento também o número de colisões efetivas, sendo assim, eu aumento a velocidade. A temperatura, aluninhos, é um fator muito importante. Lembra da historinha da carne? Se você armazena essa carne num local fresco da sua residência ou se você armazena essa carne no congelador, pensando na validade dessa carne, pensando que você pode comer essa carne só daqui 20, 25 dias e ela ainda estará ótima, ótima. Um fator importante aqui, o teacher é seu amigo, eu vou colocar aqui, ó, fator de Van 't Hoff. Olha o que esse cara falou. Olha que coisa interessante. Olha só, um aumento de 10 graus Celsius na temperatura, a velocidade da reação, um aumento de 10 graus Celsius na temperatura, a velocidade da reação, eu vou até colocar com uma cor diferente, duplica, ou seja, a cada 10 graus Celsius que aumenta a temperatura do sistema, a velocidade da reação duplica. Tudo bem? O segundo fator que é muito importante
seria a superfície de contato. Ou seja, quando eu aumento a superfície de contato, o que eu faço com as colisões efetivas? Eu aumento o número de colisões efetivas. Sendo assim, eu aumento também a velocidade da reação. Eu vou citar um exemplo para vocês, aluninhos. Um exemplo bem simples. Eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever uma reaçãozinha. Ferro mais O2 formando Fe2O3. Detalhe muito importante, aluninhos. Essa reação é basicamente uma reação que comprova a formação da ferrugem. Eu vou escrever aqui, ó, ferrugem. É lógico que essa reação, na verdade, vai ter a presença de água no reagente e a presença de água no produto. Tudo bem? Seja na forma de água líquida ou na forma de umidade. Tudo bem, meus amores? Sim ou não? Imagina agora a seguinte situação. No primeiro momento, eu tenho aqui, moçada, de repente, um prego exposto à umidade, à ação do oxigênio, um prego normal, exposto em um ambiente aberto. Belezinha? No segundo momento, eu tenho a mesma massa desse prego, eu vou chamar aqui, ó, massa X. Eu tenho uma palha de aço. Aluninhos, essa palha de aço, ela tem a mesma massa do prego, a mesma massa X. Olha só, é muito fácil a gente observar que a velocidade de ferrugem da palha de aço será maior que a velocidade do prego. Aluninhos, preste muita atenção. Olha a superfície de contato do prego. A superfície de contato do prego é só isso aqui, ó. Tudo bem? Olha a superfície de contato do prego. Agora, com a mesma massa, olha o tamanho da superfície de contato da palha de aço. Isso aqui é o famoso... Ah, moleque! Essa superfície de contato é muito maior, moçada. Então, a gente aumenta, evidentemente, a quantidade de colisões efetivas, aumentando assim a velocidade. No terceiro exemplo, iremos falar, de repente, eu também vou colocar uma reação química para vocês, para a gente falar da concentração de reagentes. Ou seja, eu aumento a concentração se o meio fica mais concentrado, eu aumento a quantidade de colisões efetivas, aluninhos, aumentando assim a velocidade. O teacher é seu amigo? Eu vou colocar uma reação conhecida. Alumínio mais HCl. O que isso acontece? Eu sei que eu tenho uma substância simples e uma substância composta. Reação de simples troca ou deslocamento. O alumínio, ele é mais reativo que o hidrogênio. Ele vai deslocar esse hidrogênio na forma de H2. Tudo bem? Esse hidrogênio, ele será deslocado na forma de gás. Eu sei que a carguinha do alumínio é a L3+, e a carguinha do Cl é Cl-. Quando eu cruzo essas cargas, a LCl3. Belezinha, meus amores? Aí eu posso pensar assim, ó, 3Cl. Acertou, um alumínio. Tudo bem? 3 hidrogênios, 3 sobre 2 é 1,5,
eu também tenho 3 hidrogênios. Aluninhos, vamos pensar nessa situação, ó. Eu vou chamar isso aqui de situação 1, um sistema fechado. Eu vou colocar uma plaquinha de alumínio aqui dentro e eu vou colocar esse HCl, essas bolinhas que eu estou representando aqui, moçada, representa a concentração de HCl no meio. Agora, concentração 1, olha a concentração 2. A concentração 2, o teacher vai caprichar nessa concentração 2, hein, moçada? A mesma massa de alumínio, tudo igual, porém mais concentrado, moçada. Olha só, uma vez que eu tenho algo parecido com isso, se esse meio, a concentração é muito superior que esse, aluninhos, eu tenho certeza que a velocidade do sistema 2 é maior que a velocidade do sistema 1. Tudo bem? Quanto mais concentrado, mais colisões efetivas, aumenta também a velocidade. Agora, o teacher é seu amigo. Deixa eu te dar uma dica. Tem exercício que gosta de associar a velocidade e tem exercício que adora associar o tempo. Quanto maior a velocidade, eu posso falar que o tempo dessa reação 2 é menor que o tempo da reação 1. Tudo bem, aluninhos? Maior a velocidade, menor o tempo. No quarto fator, que vai alterar a velocidade da reação, eu estou me referindo a uma pressão. Olha a pressão, que linda! Eu aumento a pressão. Aluninhos, preste muita atenção. Quando eu falo de pressão, o que vem na minha cabeça são os gases. Detalhe muito importante: se eu aumento a pressão, a temperatura constante, preste atenção, temperatura constante, necessariamente eu estou reduzindo o volume. Eu estou reduzindo o volume quando a temperatura é constante. Então, olha como que é simples a gente imaginar essa situação, moçada. Eu vou colocar uma reação aqui também. Eu vou falar assim, ó. H2 mais F2 dando 2HF. Aluninhos, eu estou pensando em gás, gás, gás. Tudo bem? Olha só, se a primeira reação, isso aqui ocorre mais ou menos assim, pessoal, ó. Olha só, observa que eu vou chamar isso aqui de pressão P e volume V. Tudo bem? E belezinha. Agora eu vou imaginar esse sistema passando por essas transformações, aluninhos. Eu vou reduzir bastante o volume. A partir do momento que eu estou reduzindo o volume, eu aumento bastante a pressão. A brincadeira é mais ou menos assim, ó. Se o volume passou a V sobre 3, se eu reduzir 3 vezes o volume, eu aumento 3 vezes a pressão quando a temperatura é constante. Se você reduz o volume, aumenta bastante a quantidade de choque efetivo, aumentando assim a velocidade da reação, aluninhos. Aluninhos, vamos falar um pouquinho do último fator que altera a velocidade da reação. Podemos dizer, pessoal,
que a gente vai falar agora da cereja do bolo. Sem dúvidas, é o fator mais importante dos 5, o catalisador. Então, o que vai acontecer com esse catalisador? O teacher é seu amigo? Eu coloquei algumas características. Olha só, geralmente são metais. Se consumido em alguma etapa, será regenerado na etapa seguinte. Vocês vão entender essa característica que é muito importante. Não altera a entalpia, que também é muito importante. E a presença do catalisador não forma mais produto. O catalisador, moçada, que na verdade, na maioria das vezes, eu estou me referindo a um metal. O catalisador, ele vai propor para essa reação química um caminho alternativo. E esse caminho alternativo, ele precisa de menos energia. Então, uma vez que você adiciona um catalisador, você reduz a energia de ativação, que seria a energia mínima para ocorrer uma reação química, aumentando assim, aluninhos, a velocidade. Olha só, preste muita atenção nesse exemplo do teacher. Eu tenho aqui, a entalpia de reagente, a entalpia de produto. Uma vez que a gente adiciona um catalisador, você observa que eu acabei de falar para vocês que ele vai reduzir a energia de ativação. Tudo bem, aluninhos? Uma vez que a gente adiciona um catalisador, o gráfico, pessoal, ficaria algo próximo disso. Ele sobe, 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 porém, ele precisa de uma quantidade de energia menor para a reação ocorrer. Evidentemente, ela ocorre mais rapidamente. Teacher, qual seria a energia de ativação da reação sem catalisador? Sem catalisador está aqui, Ela precisa dessa energia. Então, eu vou escrever aqui, sem catalisador. Agora, com catalisador, a energia necessária é muito menor. Logo, a reação ela ocorre mais rapidamente com catalisador. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Então, observa que essa característica é muito importante, ou seja, ele não altera a entalpia. A entalpia dessa reação, moçada, continua sendo isso aqui, Eu vou fazer aqui, Isso. A entalpia da reação continua sendo isso aqui, Esse ΔH. Uma vez que você adiciona um catalisador, a quantidade de produto gerada continua sendo o mesmo produto, aluninhos, porém com um tempo de formação menor. Tudo bem? Belezinha? Tem um exemplo muito legal que os vestibulares, eles pedem com uma certa frequência. Olha só, eu tenho aqui a Terra, inclusive Serrana está por aqui mais ou menos, gente, Belezinha? Em uma altitude que vai oscilar entre 10 e 40 quilômetros, eu tenho o que a gente chama de ozônio. Aluninhos, esse ozônio, qual é a vantagem do ozônio? Ele nos protege. Então, vou escrever assim, proteção contra radiação ultravioleta. Ele nos protege dessa radiação ultravioleta. Isso aqui em excesso, essa radiação em excesso, pessoal, isso aí causa queimadura na pele, causa câncer de pele. Tudo bem? Então tem um lance também
que de repente o teacher já falou com vocês em algum dia do passado, que se chama CFCs. Isso aqui, na verdade, são gases de refrigeração, gases de ar-condicionado, de geladeira, nada mais, nada menos que compostos que possuem cloro, carbono e flúor. Tudo bem? Então, eu coloquei a representação de um CFC, que é exatamente isso aqui. Essa reação, quando ela atinge essa altitude aqui, moçada, ó, CFC mais o V, isso aqui forma cloro radicalar e forma esse composto aqui que pra gente não tem importância alguma. Tudo bem? Uma outra reação que pode ocorrer lá em cima e demora anos, demora muito tempo para ocorrer, é quando eu tenho ozônio em contato com V. Isso aqui vai formar O2 mais oxigênio atômico. Antigamente a galera chamava isso de oxigênio nascente. Tudo bem, pessoal? Convém ressaltar que quanto mais concentrado, quanto mais O3 nessa faixa de altitude, melhor pra gente, moçada. Estamos mais protegidos. Tudo bem? Então, o que acontece aqui, teacher? Na verdade, quando esse cloro radicalar ele interage com O3, isso aqui vai formar, aluninhos, ClO mais O2. Tudo bem? Esse ClO, ele vai interagir com esse oxigênio gerado aqui em cima também. Antigamente a galera chamava isso de oxigênio nascente e vai formar o que? Novamente o cloro radicalar mais O2. Tudo bem, meus amores? Agora você que é um aluno esperto, você observa que quando eu somo essas duas reações, esse jovem que eu vou cancelar aqui agora, ó, na forma de Chansky, isso aqui, a gente chama isso de composto intermediário. Eu vou escrever aqui, ó, composto intermediário. Convém ressaltar que esse composto intermediário ele é produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Agora, aluninhos, se liga nesse cloro radicalar. Ele é consumido na primeira etapa e regenerado e formado na segunda etapa. Eu vou cancelar isso aqui também, ó, Chansky. Tudo bem? Fica claro para vocês que esse cloro, se ele é consumido na primeira etapa e regenerado na etapa seguinte, ele atua, na verdade, como catalisador. Esse catalisador, aluninhos, ele vai acelerar a velocidade da reação. Então, quando eu somo essas duas equações, eu fico com isso aqui, ó, O3 mais o oxigênio atômico, dando 2 moléculas de O2. Ou seja, esse O3 que se encontra aqui em cima, moçada, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar o O2. Aí eu te pergunto, gerando O2 aqui em cima, tem alguma vantagem para a gente? Evidentemente que não. Ou seja, você vai reduzir essa camada de proteção, vai passar uma quantidade maior de radiação UV, vai aumentar a quantidade de câncer de pele, queimadura na pele aqui embaixo. Tudo bem, aluninhos? Então, deu para observar a importância desse catalisador. E você é um aluno esperto, você
observou que esse camarada ele foi consumido nessa etapa e regenerado na etapa seguinte. Esse jovem só pode ser o catalisador, moçada. Pode crer? Tamo junto, um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês.